Então, o tema da nossa mesa é conjuntura internacional. E a conjuntura internacional hoje tem uma marca muito forte da crise econômica que assola todo o mundo, né? Essa crise econômica que começa nos Estados Unidos por conta do setor imobiliário, ela se alastra por outras regiões do mundo, atinge a um nível bastante elevado de impacto na Europa e contamina o restante da economia mundial, né, pelas interligações muito fortes que caracterizam o capitalismo nos dias de hoje. Essa crise traz uma visão muito clara da natureza do sistema capitalista. Quer dizer, ao contrário do que se falava nos anos 90 e que foi apresentado com características de uma verdade absoluta, quer dizer, seria o triunfo do sistema capitalista mundial e da forma de organização das sociedades pelas estruturas de mercado e da democracia burguesa como uma forma superior de tomada de decisão pelas sociedades, ao contrário de toda essa propaganda, de toda essa construção ideológica que se fez nos anos 90, essa crise mostra, ao contrário disso, a real natureza do sistema capitalista. Então, ela deixa claro para quem ainda tinha alguma dúvida das contradições, da exclusão social, da miséria, da concentração de renda, do uso das estruturas de poder dos estados e estruturas de poder supranacionais para a defesa dos interesses da classe capitalista, das grandes empresas internacionais e do capitalismo internacionalizado como todo. Essa crise, que tem origem no setor financeiro americano e revela um processo anterior de crescimento dos investimentos na esfera eminentemente financeira, títulos circulando pelo mundo todo, criando um efeito chamado bolha. Esse efeito financeiro já é resultado de um outro processo, que é a queda nas taxas de lucro das grandes empresas, a necessidade dessas empresas buscarem formas de contrapor para o seu bom desempenho essa queda nas taxas de lucro, aliás, uma tendência prevista desde o texto O Capital do Marx, né? É algo extremamente atual. Então, a natureza do capitalismo fica muito clara com a eclosão dessa crise internacional. Essa crise marca também o fim de alguns ciclos históricos. O primeiro ciclo histórico que se encerra definitivamente com essa crise é a estrutura econômica e política mundial que advém do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, naquele momento, fim da Segunda Guerra, cria-se uma nova configuração de poder no mundo, o capitalismo começa a se internacionalizar de outras formas, surgem organizações supranacionais, o mundo é dividido em dois grandes polos de influência política e econômica, o polo capitalista, capitaneado e hegemonizado pelos Estados Unidos, capitaneado no sentido econômico, a maior economia, a única que não tinha sido destruída na guerra, que cresceu por conta da guerra também. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos saem com uma grande potência militar do capitalismo, dos Estados capitalistas na Segunda Guerra, e também do ponto de vista político. É uma hegemonia política americana que envolve o mundo capitalista, que segue os Estados Unidos, em parte pela força econômica dos Estados Unidos, mas em parte também por uma concordância com o ideário e as proposições dos Estados Unidos contra a defesa do sistema capitalista, democracia burguesa, etc., em contraposição ao sistema socialista que saiu da guerra extremamente fortalecido, expandido e respeitado, liderado pela União Soviética no primeiro momento e depois com a Revolução Chinesa, também com outros polos dentro do sistema socialista. Surge a Organização das Nações Unidas, né? Então, esse ciclo histórico, ele começa a cair com o fim da União Soviética, no início dos anos 90, por causa do Muro de Berlim, 89, depois da queda da União Soviética, em que acaba a bipolaridade, acaba a Guerra Fria, surge um momento, por um curto período de tempo, de quase que unipolaridade. Os Estados Unidos surgem como a única potência mundial. Logo em seguida,
esse quadro de coisas se transforma para um quadro de multipolaridade, vão surgindo outras potências econômicas, políticas, e a Europa começa a falar enquanto unificação, enquanto grupo, enquanto conjunto, né? Outros países passam a ter um espaço maior, né? Na disputa pela hegemonia mundial, e num segundo, então, nesse primeiro momento, surge fim da Guerra Fria, e agora, numa segunda fase, com a crise internacional, acaba definitivamente aquela construção e surge uma outra configuração. Então, o mundo multipolar, em termos de sistemas de Estados e sistemas de poder, e consolida-se, aparentemente de forma contraditória, mas a internacionalização do capitalismo. Então, o capitalismo ele entra nesse período internacionalizado quanto à circulação de mercadorias, capitais, empresas internacionalizadas, isso se consagra. Essa crise marca também o fim do ciclo histórico da predominância do neoliberalismo enquanto um conjunto de políticas e proposições para o ordenamento do capitalismo. Então, juntamente com o modelo da democracia burguesa, aparece como um consenso meio que forçado, mas que teve alguns momentos de predomínio mesmo, de hegemonia, da ideia do neoliberalismo. É o consenso de Washington, uma reunião que definiu, uma reunião de especialistas que define o que a América Latina devia fazer, e o que ela devia fazer era abrir mão dos sistemas de controle estatal, das empresas públicas, do planejamento econômico, da ideia de ter alguma autonomia, e deveriam os países latino-americanos aderir ao livre mercado, à suspensão de barreiras alfandegárias, à promoção da privatização das empresas estatais, e no momento em que, com grande força, né, do sistema capitalista, do neoliberalismo enquanto sistema de ideias, todo o poder, todas as facilidades fossem dadas, deveriam ser dadas à livre circulação dos capitais, à livre atuação das empresas, e toda a restrição e todo o esforço possível para retirar direitos dos trabalhadores, para flexibilizar as relações de trabalho, enfim, para facilitar a livre circulação do capital, o crescimento e a reprodução do capital, em cima do que tinha sido a propriedade estatal da produção e de novas empresas que vão surgindo, que vão se internacionalizando, a fim de fortalecer um miolo disso tudo, que era o sistema capitalista. Então, isso correspondeu a um novo padrão de acumulação do capitalismo que passa a uma exploração mais acirrada da classe trabalhadora, com condições de precarização de trabalho, com o predomínio dos interesses dos grandes grupos nos sistemas de governo, nos sistemas estatais de governo e também nas organizações supranacionais, as organizações internacionais, que passa então a predominar. Então, esse ciclo cai com a crise agora, é colocado em xeque o neoliberalismo como esse projeto, vamos dizer, de civilização, né? Dentro do capitalismo, dentro da democracia burguesa. Paralelamente a isso, é claro, em decorrência disso, há uma grande desarticulação dos movimentos de trabalhadores, em parte intencionalmente, pelas políticas adotadas de repressão ao movimento de trabalhadores, pelo enfraquecimento que esse movimento teve com a queda da União Soviética, que fez com que, internamente, por exemplo, na Europa, aqueles sistemas de bem-estar social que tinham sido construídos por conta da presença da União Soviética, por conta da presença de movimentos de trabalhadores organizados que tinham enfrentado o nazifascismo, por conta dos governos com participação de partidos de trabalhadores, de partidos socialistas, de partidos comunistas. Em função disso, da queda da Rússia, da queda da União Soviética, há uma desarticulação dos movimentos de trabalhadores que passam a ficar enfraquecidos e sujeitos à precarização do trabalho e, consequentemente, com mais dificuldades de se manter organizados. Então, isso cai diretamente sobre o movimento comunista internacional, também com a queda da União Soviética, como foi falado aqui, que marcou o processo nosso de reconstrução a partir do início dos anos 90, veio uma onda de destruição dos partidos comunistas, sob a alegação de que não precisava mais, uma vez que o comunismo seria uma proposta superada pela história e que agora
o capitalismo, a democracia burguesa seriam as formas definitivas e eternas de regulação e ordenação da sociedade. E o pior de tudo é que esse período foi marcado também pela hegemonia desse pensamento por alguns anos, né? Foi hegemônico. Também surge desse período, e a crise agora marca isso, o fim do predomínio dos Estados Unidos e da Europa como centros de desenvolvimento, como centros dinâmicos do capitalismo. Eles deixam de ser. Podem se recuperar da crise, estão se recuperando da crise, mas não serão mais as locomotivas mundiais como foram até recentemente, segundo o entendimento meu aqui nesse momento. Então, por exemplo, a União Europeia foi criada sob a égide, né, nesse momento de hegemonia, de presença do ideário neoliberal, e por isso correspondeu a uma organização multinacional feita e construída para favorecer os interesses das grandes empresas capitalistas, com destaque para o sistema financeiro, para os grandes bancos, que são quem dão, as entidades que dão o tom da União Europeia, que dirigem toda a política econômica da União Europeia, e que surgiu com grande hegemonia, né? Eu lembro na França, na época da introdução do euro, o custo de vida na França quase que dobrou depois da introdução do euro, alguns meses depois. E, no entanto, a população achava ótimo ter o euro, porque aquilo foi uma onda hegemônica da modernidade, da integração do continente europeu para enfrentar os Estados Unidos. Aquilo era um novo passo da humanidade ainda, e com uma redução brutal do poder aquisitivo. E, logo em seguida, com uma redução brutal das condições de trabalho, com a precarização das condições de trabalho, com o ataque aos direitos dos trabalhadores, o ataque à previdência social, a tentativa de destruição da saúde pública, da educação pública, que gerou resistências diversas, mas isso tudo tinha um peso da hegemonia. Assim, o entendimento é que o euro foi criado, inclusive, com uma tentativa de, a partir de uma unificação monetária, se criar uma unidade política. Quer dizer, a economia tentando prevalecer na unidade política. O efeito disso está acontecendo agora, né? O efeito dessa tentativa que, sob a pressão hegemônica do ideário neoliberal, teve andamento naquela circunstância, e o euro foi implantado em um conjunto de países. Outros não entraram na zona do euro, ainda que tenham aderido à União Europeia. Também no plano imaginário, né, do imaginário social, essa crise marca o fim da ideia de que o capitalismo, na forma neoliberal, com a democracia burguesa, seria, então, o projeto final da humanidade, de organização da humanidade. Então, isso cai e voltam a surgir outras propostas de organização da sociedade, voltam a ser colocadas como a proposta do socialismo, nas diversas leituras e proposições que essa proposta traz. Bom, temos uma crise. Agora, há diferentes visões hoje quanto à natureza da crise, quanto ao que se prevê de seu desenrolar. Por exemplo, alguns autores colocam que essa crise tende a evoluir para ser uma crise final do sistema, que ela vai continuar se expandindo, ela atinge todos os setores da economia, as contradições não são superáveis, que nós vamos ter uma debacle, nós vamos ter uma catástrofe, né? Catástrofe que aqui entre nós seria interessante por um certo lado, né? Pelo nosso lado, mas por outro seria o fim, né, do capitalismo e tal. Assim, o que se observa, eu fiz aqui um levantamento dos números, né? O produto interno bruto, quer dizer, o valor da produção de bens e serviços do mundo, ele vinha crescendo num ritmo acelerado a partir dos anos 2000, do ano 2000, e quando chega em 2008 ele cai violentamente com o auge da crise. Então 2009 é um ponto de declínio muito forte na tendência de crescimento do PIB mundial. Esse decrescimento levou a esse entendimento: olha, a crise é todos os setores, ela é mundial, e com isso a gente pode ter uma debacle do sistema. No entanto, já em 2010,
o nível da produção mundial já era superior ao nível de antes da crise. Então, o PIB do mundo continua crescendo, não caiu. E, como disse a professora Virgínia, isso corresponde, em parte, a um crescimento da base material do sistema capitalista. Então, tem mais trabalhadores entrando no sistema constantemente. No entanto, a gente vai observar, primeiro, que esse crescimento do PIB mundial, ele se sustenta principalmente pelo padrão da China, que hoje é a terceira economia do mundo, primeiro a União Europeia, os países todos juntos, né? Segundo os Estados Unidos, e ali colando nos Estados Unidos a China. É até interessante dizer que tem duas formas de calcular o PIB. Uma é por valor nominal e outra é por paridade de poder de compra, o que a pessoa pode comprar com dinheiro. A China está em terceiro nos dois critérios, mas em valor nominal, o PIB da China é de 6 trilhões de dólares, o PIB do mundo é 63 trilhões. A China é 6 em valor nominal. Mas quando se vai à paridade de poder de compra, a China pula para 10. Está em terceiro com 10. Estados Unidos, a União Europeia em primeiro com 15, Estados Unidos em segundo com 14, números arredondados, e a China com 10, e crescendo. Então a China tem crescido nos últimos anos a um patamar que oscila em torno dos 10% ao ano de crescimento da produção, né? Interna e com investimentos no exterior. A China faz investimentos na África, ela compra empresas em outros lugares do mundo para equilibrar o seu balanço de pagamentos e também para se expandir enquanto potência. Não tenhamos dúvidas quanto ao projeto chinês, é de expansão mesmo, né? E também pela Índia, que também tem crescido entre 5% a 6% nos últimos 15 anos, né? A Índia, que tem um PIB de 4 trilhões de dólares em termos nominais e de 2 trilhões em termos de... Não, 2 trilhões nominais e 3,6 em paridade de poder de compra. Então, China e Índia praticamente sustentam esse crescimento do PIB mundial. A Europa e os Estados Unidos voltaram a crescer, mas em taxas muito pequenas. A gente também pode dizer que uma parte ponderável desse produto mundial se dá no setor de serviços, que continua crescendo, e se dá em condições de precarização das condições de trabalho, né? Então, a gente observa o fenômeno que mesmo nos centros do sistema, como a Alemanha, aumentou muito o número de trabalhadores precarizados, muito, né? É interessante que são trabalhadores com relações de trabalho precarizados, mas trabalhadores de alta qualificação, porque a imigração para a Alemanha vem dos trabalhadores mais qualificados dos países periféricos da Alemanha. Então, os turcos, portugueses, italianos e de outras nacionalidades vão para lá, mas vão com boa qualificação, né? Então, aumenta a produtividade do trabalho, aumenta a exploração por aí e aumenta a precarização do trabalho. Então, também como uma decorrência desse processo, como ele vem se dando, o valor da produção continua aumentando, mas menos do que, por exemplo, o aumento da população, e aumenta de forma com que correspondendo ao aumento das contradições. Quer dizer, tem menos trabalho relativamente, menos emprego, que aumenta o número absoluto de empregos, mas menos do que o aumento da população. E aumenta muito a precarização das condições de trabalho. Sem falar que, como os estados abriram mão do seu papel nas áreas sociais, né? Fizeram com que as suas empresas produtivas fossem privatizadas, né? As condições das garantias sociais vêm se precarizando também extremamente em todo o mundo, os sistemas previdenciários, de saúde e educação. Então, o capitalismo segue crescendo, mas com o aumento das contradições do sistema. As contradições internas continuam crescendo. Então, tem a leitura que a crise vai desembocar numa catástrofe, como, assim, grosso modo, fala o Mecharos, né? Tem uma leitura catastrofista da crise, e tem alguns autores que dizem, olha, o sistema se recupera, mas o que está acontecendo? Os ciclos de crescimento do capitalismo estão se encurtando um pouco. Então, a gente vai ter outra crise adiante,
talvez em condições piores, né? Com mais contradições entre a relação capital e trabalho, inclusive contradições, como também falou a professora Virgínia aqui na mesa anterior, entre os elementos que formam o sistema. Então, por exemplo, dentro da Europa, é uma discussão que está muito bem retratada na revista teórica do Partido Comunista Alemão, existe o imperialismo da Europa como um todo, em relação ao mundo, e existe o imperialismo da Alemanha dentro da Europa. É fácil entender o jogo. A Alemanha empresta para todo mundo para que todo mundo compre os produtos alemães. E os países com a moeda única, com estruturas econômicas diferentes, sem poder fazer política monetária, sem controlar a sua própria moeda, porque tem uma moeda comum, eles vão para o buraco. O país mais forte vai dominar o país mais fraco, o que acontece com a Grécia e outros países da periferia da Europa. Então tem essa visão. Também tem a visão com a qual eu concordo do argentino, o Jorge Bernstein, que diz o seguinte: olha, se o capitalismo, enquanto um sistema civilizatório, né, ele tende está começando um longo período histórico de declínio. Mas ele mesmo fala no seu texto o seguinte: não nos iludamos, não é um declínio linear que vai levar ao seu fim mecanicamente, não é isso. Como o Marx já tinha antecipado. Isso vai acontecer se uma série de fatores estiverem presentes, principalmente a ação dos atores do lado da classe trabalhadora no enfrentamento das classes, na luta de classes, né? Então vai ser um período de declínio marcado por aumentos da produção, por quedas na produção, por crises, por avanços da classe trabalhadora, por recuos, por vitórias, por derrotas. Mas aí vem esse elemento, que é o elemento da ação contra o capitalismo, a ação revolucionária, né? O capitalismo também tem algumas bombas relógio funcionando. Uma delas, e isso é muito bem analisado pelo alemão, né, o Altvater, que diz o seguinte: a produção atual do mundo tem uma base energética muito clara, que são os combustíveis fósseis, né? É o carvão, é o petróleo. E essa base está terminando. Ela tem um horizonte de vida relativamente curto. No caso do carvão, algumas décadas. No caso do petróleo, os otimistas falam em 30, 40 anos, mas 40 anos é ali na frente, né? Nós somos todos jovens, né? Estaremos certamente vivendo esse período. Também não se pode cair na ilusão de que, por conta do esgotamento dos combustíveis fósseis, o capitalismo acaba por ele mesmo. Não, está lá no Marx. O que determina isso é o investimento. Se houver investimento suficiente em novas formas de energia, pode ser que se consiga substituir essas fontes energéticas e tal. Mas o que se sabe é que dificilmente se manterão os níveis atuais de consumo, né, de produção e de consumo, se não houver uma mudança geral. Quer dizer, os níveis atuais de consumo não são sustentáveis. O que não quer dizer que o capitalismo vai acabar mecanicamente porque vai diminuir a produção de petróleo. Não podemos cair nessa ilusão, né? Várias coisas podem acontecer. E também, como decorrência desse fato, a gente pode dizer que, além da tentativa de retomar um pouco a hegemonia mundial no plano político e econômico, os países imperialistas começam uma escalada, como também foi falado na mesa anterior, militar. Então, as ações dos Estados Unidos, da OTAN na Líbia, né, e outros países agora, a ameaça em torno do Irã e outros países, é para controlar reservas estratégicas. É o imperialismo, na sua visão, lá dos anos 50 mesmo, é aquilo mesmo, é força militar tentando se apropriar de reservas estratégicas. Então, essas são condições, né, que estão cercando o sistema hoje e marcam a conjuntura. O que tem de novo nesse processo todo? Bom, tem novos atores, né? Alguns já estavam entrando em cena há mais tempo, desde os anos 90, como contraposição ao neoliberalismo. Então nós temos governos não neoliberais ou antiliberais, não necessariamente socialistas, por exemplo, na América Latina, vários países. Venezuela, Equador, né? Mesmo Nicarágua, e outros casos que possam, mesmo Argentina, que não são socialistas ou comunistas, mas não são neoliberais, não são seguidores dos Estados Unidos, fazem contraposições, né? Greves de trabalhadores, greves gerais, por exemplo, contra a perda de direitos previdenciários em vários países, a França principalmente, mas também em outros países.
de natureza diferente, né? Esses movimentos continuam acontecendo hoje, com diferentes conformações, desde aqueles mais organizados, como na Grécia, né? Que o Partido Comunista tem um papel de ponta, que aponta para uma transformação mais profunda, como movimentos mais difusos, como esses de ocupar o Wall Street, etc., mas que pelo menos levantam a lebre de que o capitalismo não é a forma definitiva de organização e de regulação da humanidade. Algumas vitórias eleitorais ou avanços eleitorais das oposições não liberais, antineoliberais. Vou dar o exemplo da Rússia, recentemente, avançou a oposição lá dos comunistas, etc. No entanto, em outros países, mesmo com uma crise acirrada, como na Espanha, a direita vence as eleições, né? Então, não é uma oposição clara que tem um objetivo muito determinado e muito menos um projeto alternativo na maioria dos lugares. Mas está acontecendo contraposições crescentes, né? Com uma elevação de consciência quanto ao caráter do capitalismo, e no imaginário volta a ter espaço, né, para a disputa das ideias, né, a disputa hegemônica da proposição socialista e comunista. Então, acabou? Tem mais 3 minutos. 3 minutos dá para falar muita coisa. Então, nesses 2 minutos e meio aí que eu tenho, falar um pouquinho do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil aparentemente está imune à crise, mas não é bem assim. Nós vivemos no Brasil um período de 10 anos de um crescimento de 3,2% mais ou menos constante, que é pequeno, mas é suficiente a dar uma base material para uma estrutura de poder que é comandada por um bloco de partidos, de forças sociais, que inclui a direita, né? Ao contrário da Argentina, que não tem um governo socialista ou comunista, mas em que a direita não está no poder. No Brasil, segmentos importantes da direita estão no governo, representando latifundiários, representando agroexportadores, representando o grande capital financeiro. Mas, por conta desse pequeno crescimento, há um certo crescimento do acesso ao consumo de algumas camadas sociais. Então, tem uma classe média baixa surgindo, é considerado classe média a família que, no seu conjunto, tem mais de R$1.000 de renda por mês. Classe média, né? Depois dessa informação, eu passei a olhar diferente para o meu carro, que é um Escort 96. Me deu mais... Então, por conta disso, né, há uma base material para um discurso do governo, que é um discurso de desenvolvimento. O Brasil também, apesar das áreas sociais demolidas, né, a Previdência está arrebentada, dos direitos trabalhistas esmagados, de não ter escola pública suficiente para todo mundo, principalmente no ensino médio, da universidade ter apenas 13% de vagas oferecidas para a idade de 20 a 24 anos, mas há esse discurso. E essa base material cria uma hegemonia dessas ideias, né, desenvolvimentistas, entre aspas, né, que no fundo são a política neoliberal, que predomina, e cria uma hegemonia, e que a gente diz que é uma hegemonia apassivadora, né, que ela induz a uma acomodação, né, e os efeitos, de um modo geral, do capitalismo estão presentes aqui, com fragmentação da classe trabalhadora, etc. No entanto, as informações recentes são que há uma certa... o Brasil está sendo afetado de certa forma, está exportando menos, está tendo que redirecionar um pouco a economia para se proteger um pouco. Então, a crise não chegou totalmente, não bateu em cheio no Brasil, mas isso pode acontecer num futuro próximo. Não posso deixar de parabenizar os ativistas e simpatizantes do PCB, nesse momento em que o partido faz aniversário, e isso coincide com sinais de retomada das lutas populares e principalmente das lutas proletárias em vários lugares do mundo, né? Então acho que é uma bela coincidência. E a gente vai tentando até acertar um ponto aí. Está ouvindo agora? Tá? Então tá bom. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Mas, bom, tocando no barco, uma análise de estrutura, ela pode, em ampla medida, prescindir
de uma análise de conjuntura, né? Agora, uma análise de conjuntura não pode prescindir de uma análise de estrutura, a não ser que a gente caia numa visão imediatista e geral isso dá oportunismo. Então eu vou tentar forçar um pouco na análise de conjuntura, de estrutura, e pode ser que o tempo não me permita aprofundar muito uma análise mais conjuntural. De qualquer maneira, eu espero deixar alguns elementos, alguns subsídios, né, para que depois, muita gente já fez aqui também, alguém aprofunde uma análise de conjuntura. Eu diria que, em primeiro lugar, nós vivemos em um mundo sob a dominância do modo de produção capitalista, quer dizer, de lado a lado, de cima a baixo do planeta. Hoje, diferentemente de épocas não muito distantes da nossa existência, o modo de produção capitalista é dominante. Ponto 2, e tentando resumir, este modo de produção capitalista, ele faz tempo já, e se achava que estouraria pouco, nos idos de 1916, quando o Lenin escreveu seu livro sobre o imperialismo, né? No ano seguinte ele já estava participando da tomada do poder lá naquele imenso império, naquela prisão de povos, lá, aquele império czarista que estava só sobrando, né, no bojo da Primeira Guerra Mundial. O capitalismo passou por uma mutação, ele se transformou em imperialismo, né? Ele adquiriu um caráter monopólico e ele se financiarizou, né? Ponto 3, o imperialismo, esse novo estágio do capitalismo, ele também muda, e muitos aqui já observaram isso. Ou seja, nós vivemos já há algum tempo uma nova fase do imperialismo. E aprofundar isso aí, que não vai ser feito aqui, é fundamental para evitar uma quantidade imensa de erros, não só teóricos como políticos também, né? Uma diferença fundamental, por exemplo, é que hoje formações sociais dependentes, que eram casos excepcionais na época do Lenin, exceto a América Latina, exceção de exceção, por isso que ele não prestou muita atenção à América Latina, né? Formações sociais dependentes eram minoria. No seu livro Imperialismo, Estágio Supremo do Capitalismo, o Lenin chega a se referir à Argentina e a Portugal como países que estavam enredados nas malhas da corrente imperialista, do ponto de vista econômico, mas tinham estados independentes, né? Formalmente, juridicamente, eles eram soberanos. E o Lenin chega a chamar esses casos como casos de transição. Obviamente, ele pensava isso aí no interior de uma estratégia revolucionária socialista em escala internacional. Acontece que a onda revolucionária de 17, ela foi derrotada, né? A União Soviética foi cercada, e o que era exceção, com o passar do tempo, virou regra. Até porque houve um longo processo no qual Lenin, já percebendo a queda dessa onda revolucionária, ele passa os olhos, é só pegar o primeiro congresso para o segundo congresso da Terceira Internacional. O primeiro é uma exaltação aos sovietes, o segundo, o Lenin já cuida das teses, junto com o Roy, sobre a questão nacional, a questão colonial. Ele já estava com os olhares voltados para o chamado leste, né, para as questões nacionais, na Ásia, principalmente, e também na África, né? Ele depositava grande esperança, por exemplo, no movimento de libertação nacional na China. Parece que ele acertou por algum tempo aí, né? Na Pérsia, né? Quem diria, está voltando isso daí, etc. Então. Hoje, o mundo é um mundo onde a regra é o que era considerado exceção naquela época por ele. Hoje nós vivemos um mundo de formações estatais nacionais. É um mundo, como alguns falam, um mundo de estados nacionais. Agora, essa é a primeira característica dessa etapa do imperialismo, que vale a pena analisá-la com muito cuidado. A segunda, e tem sido mais analisada,
é que as relações sociais capitalistas se espraiaram pelo planeta. Não é que pegaram o mundo todo, tem muito o que acontecia na África, na Ásia, há uma articulação de trabalho, já foi dito aqui, escravo, semi-escravo, no mundo todo, né? Mas naquela época, industrialização capitalista era praticamente apanágio das formações sociais imperialistas. Hoje não é assim, né? Hoje, não só no plano do mercado, não só no plano do investimento, né, de capital portador de juros, mas as próprias relações de produção, elas se transnacionalizaram. Os Estados nacionais não acabaram, né, como dizem os globalistas, mas, a meu ver, simplistas, né? Eles continuam, as formações sociais existem enquanto formações sociais estatais nacionais, nunca houve tantas como agora, e uma hipótese que eu defendo insistentemente é que nós, diante daqueles que defendem o fim do Estado-nação, no bojo da globalização, etc. e tal, temos diante de nossos olhos uma tentativa de processo de constituição de um mega Estado-nação, que é o Estado chinês, né? A China, hoje em dia, é um locus de desenvolvimento aprofundado de relações de produção capitalista, né? E sob, no interior de uma formação social estatal com forte vocação para o nacional. Para quem é de uma geração como a minha, nós coincidimos com o pós-Guerra Fria e, por exemplo, a independência da Índia, que foi mencionada aqui mais de uma vez, né? Onde também existe. A África do Sul é o caso mais recente ainda, né? Está em processo, está em curso, né, de formação, de constituição de uma formação social estatal nacional também, né? Então nós temos um espraiamento das relações sociais capitalistas, o que não elimina de forma alguma o imperialismo. Quer dizer, você tem formações sociais dependentes, a grande maioria delas, as formações sociais existentes no planeta, e tem formações sociais hegemônicas aí, né? Então, esse é um conjunto, digamos assim, de características estruturais que eu gostaria de mencionar, né? Em seguida, vale a pena também mencionar o intenso processo de financiarização, né, que também está no Marx e está na base da teorização sobre o imperialismo, né, pelo qual passou o capitalismo e que se expande, e fortalece essa corrente, essa malha, né, de financiarização no sentido hilferdingiano e leniniano do termo, né, e não simplesmente no sentido do capital fictício, mas também não deve levar à ignorância do papel fundamental nesta crise atual exercido pelo capital fictício. É um papel que não tem precedente que eu saiba na história do capitalismo. Bom, dito isso, eu acho que já se pode levantar algumas proposições acerca da crise atual, né? Primeira delas, é uma crise que não é somente econômica, ela é uma crise econômica profunda, né? Mas ela tem dimensões político-ideológicas que devem ser examinadas com muita atenção, com muito carinho, né? Já foi dito aqui, vale a pena repetir, foi dito de várias maneiras, com vários matizes, né? Não há nenhum automatismo, que a tendência de quem aposta na revolução é ver na crise do capitalismo algo que leva necessariamente à derrubada do capitalismo. Quer dizer, isso aí não tem muito fundamento teórico e é um risco político muito grande, principalmente na conjuntura em que nós estamos vivendo, né? Ponto 2. Nesta crise, né, existe uma hora da verdade para uma série de formulações que adquiriram, digamos assim, uma certa consagração. Uma delas, a tese do ultra-imperialismo predominou, né? Ou seja, já desde 1945 não temos uma grande guerra entre potências imperialistas. Quando elas entravam em guerra, ou grandes potências imperialistas, ou não vai depender muito da posição política e teórica de cada um, né? Elas entravam em guerra ou entram ainda por intermédio de terceiros, né? Isto pode acabar, né? Ninguém está dizendo aqui para não dormirmos, ficar preocupados demais e tal, mas há o risco de um acidente de trabalho dar início a um conflito
que saia do controle das grandes potências, a começar pela maior potência militar do planeta, é muito grande, né? Vários analistas e políticos com grande experiência, o caso do Fidel Castro, por exemplo, né? Do outro lado, Kissinger deu uma entrevista meio bombástica na linha, só não ouve os tambores da guerra que está surdo, e nós vamos ganhar essa parada, né? É o lado da direita, né? Estadunidense. Quer dizer, o mundo que se apresenta no momento não é um mundo muito pacífico, não. Existe grande risco, não vou dizer que vai acontecer, né? De uma perda de controle, especialmente no Oriente Médio. Não por coincidência, direita estadunidense já há muito tempo instituiu como política de Estado, não como política de governo, independente se é republicano ou democrata, chegar a dominar o centro da Eurásia, o que passa por alguns países aí, cujos governantes, de vez em quando, são acusados de ter arma de destruição em massa, devoram criancinha, como o comunista fazia antigamente, talvez volte a fazer, etc. e tal, né? Há processos de satanização que acontecem, chibatas, etc. e tal, né? Antidemocratas, acusado em nome dos direitos humanos da democracia, chacinas são produzidas cada vez mais em escala maior, né? Aliás, com mais competência agora, sob a tutela ou a chancela do Prêmio Nobel da Paz, o Barack Obama, né? Muito mais competente do que o presidente, que era mais atabalhoado, digamos assim, né? Então, isso apenas é uma amostra do que pode vir por aí, né? Ou seja, perigosamente se aproximam do cerco duas grandes candidatas à potência, a China de um lado, a Rússia do outro lado, ambas com contradições imensas, até porque no caso da China é meio tiro no pé atacá-la, porque os investimentos estadunidenses que mais são rentáveis estão exatamente por lá, pelo menos até hoje, nesse começo de noite, né? E no caso da China, por outro lado, você tem uma política tremendamente prudente, mas há muito tempo pragmática. Eu vi no jornal de hoje de manhã, rapidamente, que a China já deslocou suas compras de petróleo do Irã para a Arábia Saudita. Ou seja, não é fatal que um ataque ao Irã leve a este conflito, né? Por isso que eu falei, é um risco, né? Que leva a um conflito entre, por exemplo, China e Rússia de um lado e Estados Unidos do outro. De qualquer maneira, essas duas candidatas à potência estão sendo meio naquela de espreme o gato, estão sendo, né, apertadas, exprimidas, quase sufocadas, o que, por tabela, também cerca a Europa ocidental. Então você tem um jogo geopolítico tremendamente complicado, né, em curso aí, né, e que, no fundo, remete a um debate já tradicional dentro e fora do mundo acadêmico, mas que interessa bastante aos ativistas também, que é, afinal de contas, a quantas fica a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, né? Esse é um debate que está em aberto, porque o processo está em curso também, né? Exatamente é disso que se trata. Quer dizer, esta ofensiva militar estadunidense tem por objetivo recompor as bases da hegemonia do plano econômico, por exemplo, desbaratada, inclusive com a tremenda carência de legitimidade das intervenções humanitárias estadunidenses em vários lugares do planeta, né? Então, o que se trata é de recompor isso aí pelo meio com o qual eles estão acostumados desde o século XIX. É a Guerra do Texas, a Conquista do México, a chamada Guerra da Espanha. Gozando o nome dessas guerras, a Guerra do Vietnã, quer dizer, é o esporte, digamos, nacional, né? É exatamente invocar o destino manifesto e usar a força para levar paz ao mundo, ou seja, né, a diferença é que agora fazer isso com uma capacidade maior de direção tem sido mais difícil, né? Então nós estamos aqui numa, digamos assim, interrogação muito grande, porque se os Estados Unidos tiverem algum obstáculo mais sólido a esta ofensiva político-militar, não acabou ainda o pós-Guerra Fria, né? Terá acabado o pós-Guerra Fria, não deu certo. Aquele papo da 94, 91 a 97, da nova ordem mundial, cada um escreveu um livro, Choque de Civilizações, O Grande Tabuleiro de Xadrez, que é um livro horrível,
mas não cita nem o Weber, para um acadêmico, né, como é o Breisky e tal, o livro de um gênio, digamos assim, que se ama muito, então, estrategicamente, mas intelectualmente muito pobre, né? Mas é um manual que deveria ser ensinado, acho que em todas as escolas, e lido por todos os comunistas, para saber exatamente qual é o mapa, né, geopolítico que tem sido levado mais ou menos a sério por todos os governos daquele país lá, né? Se houver um obstáculo mais consistente, a coisa vai terminando por aí, nesse período conturbado, complicado, do pós-Guerra Fria. Então, se não houver este obstáculo mais duro, mais rígido, o pós-Guerra Fria não acabou, não. Quer dizer, aí é bom a gente, né, abrir novamente a caixa de ferramenta, voltar a analisar a correlação de forças no plano internacional, porque aí talvez ainda haja muita lenha para ser queimada pelo Estado estadunidense enquanto maior potência imperialista do planeta. É claro que uma ou outra direção implicam estratégias políticas diferentes para quem quer mudar o mundo, tanto no plano nacional como no plano internacional, né? E esse acho que é um ponto que deve ser permanente, né, enquanto não se definir, na preocupação de todos os comunistas, né? Agora, essa crise, como já foi dito aqui também, é bom insistir, ela aponta limites para a democracia liberal, né? E aí eu tenho insistido nisso, muita gente também. As esquerdas, inclusive as esquerdas comunistas, têm uma grande responsabilidade por terem, digamos, edulcorado a democracia liberal e a apresentado como a única forma de democracia possível, né? Aquela ideia de democracia como valor universal, das duas, ou ela está errada ou nós iremos com ela de volta à Idade da Pedra, né? Ou seja, atualmente, em nome da democracia, se tem cometido uma quantidade imensa de despotismos contra os trabalhadores, a começar pelo caso da Grécia, que vai ser analisado melhor aqui, claro, pelo representante do Partido Comunista daquele país, né? Mas ali haverá eleições e não adianta. Todos os candidatos passíveis de ser eleitos já assinaram, né, os partidos dele, compromisso de que farão aquilo que já está decidido pela Troika. Algo semelhante aconteceu na Espanha e algo parecido acontecerá na França também. Muda o partido do governo. Eu nem diria poder, porque o poder é burguesa, né? Muda o partido do governo, mas a política de Estado, ela não é mudada. E ela ainda é uma política, seja na Europa, seja no Brasil, né? Em vários países, uma política de corte neoliberal, com ou sem contração da democracia, com maior ou menor contração da democracia, como nós estamos vendo no Brasil, né? A tendência, né, é uma contração da democracia, como também acontece na Europa, inclusive com o processo de judicialização da política, que tudo vira questão de justiça, de judiciário, de justiça no sentido de aparato judiciário, o que é o primeiro passo para criminalizar, né, aquela contestação, né? Então isso aí já implica aquilo que o sociólogo, ele se intitula até pós-moderno, tá? Mas eu admiro bastante sobre vários aspectos, e produz frases interessantes, além de bons conhecimentos. O Boaventura de Souza Santos chamou de a democracia contra os povos, né? Quer dizer, quase uma contradição em termos. Você tem toda uma teoria política elitista que descola a democracia da ideia de poder do povo. Agora, a novidade é que ela se explicita como um regime político burguês usado em situação de emergência contra os povos, que é o que está acontecendo, né, desde o episódio do Pinheirinho, né, e outros similares aqui no Brasil, até o caso da Grécia, né? A diferença é que na Grécia existe uma resistência popular e operária muito maior do que está se configurando no Brasil. Mas no Brasil há sinais também de lutas operárias e populares que podem ser politizadas, né? Embora ainda não tenham, né, ultrapassado o chamado nível, né, econômico corporativo. Então a democracia liberal está à prova, né? E pelo visto não vai passar muito bem nessa prova do ponto de vista do proletariado e das lutas populares. A questão, novamente, que se coloca é que tipo de democracia os comunistas têm a propor, né, de modo que seja efetiva, né, no sentido de favorecer
a luta dos dominados, em especial a luta proletária, e de instituir, né, nessa luta por uma nova sociedade, novas relações sociopolíticas aí que permitam a construção de uma sociedade sem classe. Então, acho que se repõe, né, de um jeito mais desafiador, né, esse desafio sobre a discussão da democracia. Eu teria muito mais o que falar, mas me restam apenas 5 minutos, e já falei demais também, já tive tempo suficiente. Queria apenas chamar a atenção para mais um aspecto que nos desafia muito na conjuntura atual, que é a questão nacional, né? Eu sou muito interessado nisso e não gostaria de deixar passar isso totalmente ao largo aqui. Todos os movimentos citados até agora, mesmo na Grécia, nos países onde há movimentos e até governos que se proclamam socialistas no século XXI, mesmo movimentos como o do Pinheirinho, eles colocam na pauta a chamada questão nacional, que não tem como, né? Ou seja, lutar contra o capitalismo implica, de algum modo, dar conta da questão nacional neste início de século XXI também. Quer dizer, não é o capitalismo até hoje, salvo o melhor juízo, eu gostaria, se fosse caso, debater isso depois das 3 falas, né? O capitalismo ainda funciona em larga medida nacionalmente. E uma luta anticapitalista, ela, ao menos por algum tempo, como já dizia escreveu Marx de um jeito elíptico, como tudo no texto era um manifesto, né? No manifesto do Partido Comunista, o proletariado tem que dar conta, de algum modo, né, das questões relacionadas à sua nação. Depois pode não ser mais isso, como Lenin achava que esse Estado dependente era o foco de transição. Mas ignorar que haja uma questão nacional grega que passa, inclusive, pelo repúdio da dívida pública grega. Passa pela questão de que políticas levar frente ao Estado Nacional grego. E passa, inclusive, que política levar adiante de uma União Europeia criada sob a égide do grande capital, né? Quando a União Europeia começou a ser criada, era moda falar que, olha, o único internacionalismo que existe é o internacionalismo burguês, Passou isso também, né? Nem a burguesia é tão internacionalista, o caso alemão foi mencionado aqui, né? E nem o proletariado, quando se põe em luta, né, abre mão de tarefas nacionais. A questão é como articular essas tarefas com uma estratégia de caráter nacionalista. Diria que isso aí é um desafio muito grande que se coloca para os comunistas nesse início de século. Eu tinha até elencado 5 tipos de questão nacional, que não dará tempo de mencionar aqui, mas queria então, para encerrar, dizer que boa novidade, além dos 90 anos aí, no 90º aniversário do Partido Comunista, é que lutas tendem a surgir, né? Tendem a surgir, ou seja, algumas faíscas estão surgindo. Parece que uma nova fase de lutas de massa se acende, inclusive no Brasil. Vide o caso do Pinheirinho, que tende a se repetir. E o caso do Pinheirinho, para mim, é emblemático, porque ali ficou, a meu ver, vamos discutir depois, né? Claro que o potencial de luta era tão grande que nenhuma organização política existente no Brasil, vamos dizer, no mundo, daria conta de dirigir aquilo sozinho. Ou seja, hoje em dia, diante dessas faíscas, dessas centelhas que estão aparecendo aqui e ali, é fundamental manter, por um lado, a intransigência comunista. Ou seja, não se deixar subordinar por qualquer força política, né? Não sufocar a estratégia no interior do taticismo. Mas, por outro lado, é fundamental também descobrir como juntar forças, principalmente quando há movimentos de massa, né? Para que uma força isolada não transforme um grande potencial de vitória numa derrota que pode semear e abrir o caminho para outras derrotas também. Então, com esse recado um pouco, alguns diriam dialético, mas eu diria que, né, o que aponta para vários caminhos, porque a realidade está tremendamente ainda em curso no que se refere a processos sociais relevantes, que eu terminaria essa fala aqui renovando meu agradecimento pelo convite e meus parabéns aos ativistas e simpatizantes do Partido
comunista brasileiro. São os 90 anos do PCB. O ideal seria se o PCB não tivesse feito 90 anos, porque o comunismo já tinha se colocado no Brasil e ele tinha se dissolvido como partido e tinha virado uma sociedade coletivista. Mas como isso não acontece, não é? A gente continua comemorando o aniversário do partido e tentando construir a Revolução Socialista no Brasil. Olha, na verdade essa mesa, se pode dizer que ela continua a mesa que discutiu a crise do partido, né? Quer dizer, a crise de identidade em 92, a luta pela resistência, o contexto sociopolítico da resistência e as falas, né, dos meus dois companheiros que antecedem, e além da fala da Virgínia, da professora Virgínia, ajudam a gente ter um painel, eu diria, de primeira conclusão desse processo de reflexão coletiva que nós estamos fazendo. Eu vejo três grandes eixos aqui que eu fiquei rabiscando enquanto eu vi as pessoas todas falarem aqui nas mesas e agora nessa mesa. São três questões. A razão seria uma reação conservadora e ofensiva neoliberal. Segundo ponto, a desintegração e a reintegração da subjetividade dos trabalhadores. E o terceiro, quais são as perspectivas, né? São três eixos fundamentais que permearam esse discurso, né? Obviamente, o contexto a crise do capitalismo, é uma crise que não nasce agora, ela não aparece como foi bem dito aqui, não aparece com a famosa crise financeira, mas a crise financeira dos bancos dos Estados Unidos, a questão imobiliária, ela é um fenômeno de uma processualidade muito mais complexa, né? E que é resultado de uma tentativa de resposta já na década de 80 do século XX, não é? Para tentar conter esse processo de aceleração das crises cíclicas. Alguns economistas chamam de crise rastejante, não é? Eu acho ótimo esse nome, porque de fato é uma crise permanente com pequenos momentos de subida, de desenvolvimento e de aceleração econômica. Também foi dito aqui, é importante que a gente recoloque, que esse desenvolvimento ele tem muito mais uma conexão com essas inundações de capital fictício, de capital desconectado do processo de produtividade, do processo produtivo, não é? Que fazem oscilar alguns momentos as economias e que se articulam com uma outra questão, que é uma questão que é resultado da chamada reestruturação produtiva, que é uma ofensiva das formas de superexploração do trabalho. Quer dizer, isso é algo fundamental, e eu estava até conversando aqui com o camarada Gunther da Alemanha, onde você tem hoje na Alemanha um pleno emprego, e esse pleno emprego ele é 90% estruturado em trabalhos de profunda precarização. Isso não é só um fenômeno alemão, mas na Alemanha isso ganha dimensão, porque a Alemanha é o núcleo fundamental do imperialismo europeu. Quer dizer, ele é, talvez, junto com a França, o eixo fundamental, né, da política da União Europeia, o eixo fundamental da política do euro e o eixo fundamental da política de superexploração das periferias europeias. Não é? A gente costuma olhar para a Grécia, mas tem Portugal, mas tem a Espanha, e a própria Itália, que não chega a ser uma periferia, mas que tem uma tradição de subimperialista também, bem parecida com a do Brasil, não é? com o subimperialismo brasileiro, que também sofre os efeitos gravíssimos, não é? Desta precarização acelerada. Quando a gente fala em precarização acelerada, nós temos que nos remontar a uma coisa fundamental. A reestruturação produtiva, que é um resultado natural das formas de reposição do capitalismo no mundo moderno, ou, como se pode dizer, não é? Ah, obrigado. É que eu estava achando, está tocando uma música, então eu estou ficando muito louco, estava do meu lado, né? Eu já estou escutando o anjo, né? Mas, enfim, esta precarização, não é? Ela tem a ver com um desmonte das formas tradicionais de organização da produção. A nova forma de produção, nova forma de organização do movimento dos trabalhadores e dos trabalhadores na inserção produtiva tem um reflexo imediato nas formas organizativas do movimento operário. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque atinge também as formas de subjetividade. Não é? Isso é uma coisa que eu queria, eu ressaltei essa questão, porque nós temos que discutir que o capitalismo vive hoje aquilo que o Lukács chamava de fase manipulatória do capital.
né? Eu diria o seguinte, mais do que uma fase manipulatória, é uma fase de alta fetichização do capitalismo, não é? A gente costuma, inclusive, quando eu, por exemplo, estou no carro, eu vejo os caras escutando música nos carros do lado, né? Quer dizer, há uma infantilização do mundo. E essa infantilização do mundo, quer dizer, tanto das formas estéticas como das relações humanas, mais do que a infantilização do mundo, este processo de profunda fetichização, ou seja, de permeação, de mercantilização das relações sociais num grau muito agudo, elas também atingem o elemento da organização dos trabalhadores. Ou apontam, neste momento, uma profunda desorganização. Claro que quando a gente fala, bom, há uma crise sistêmica, eu sempre gosto de dizer o seguinte, claro que a gente tem que sempre tomar cuidado com as analogias. As analogias são perigosas. Mas, um dia desses eu estava lendo o famoso Petronius Hábitos, que escreveu um livro fantástico chamado Satírico, e que foi filmado pelo Fellini. Nesse livro do Petronius, e o Petronius era um cara do sistema, ele era um juiz do período do Império Romano, de uma profunda crise, era um cara ligado ao Nero. Quando ele escreve o seu Satírico, ele escreve descrevendo a decomposição das formas de relações pessoais e das formas políticas. Ora, isso não era uma coisa à toa, não é? Quer dizer, de fato você tinha, naquele momento, o início de uma profunda crise de sociabilidade que iria gerar o fim do Império Romano, e que não foi uma coisa de uma hora para outra, mas foi um longo processo, ou como diria Brodel, um processo de longa duração, de longue durée, não é? E que, de fato, esse processo começa com desagregação, tanto nas formas de organização do trabalho, como também nas formas subjetivas e ideológicas. Não é? Tem a conspiração contra mim do celular aqui, do meu camarada. Só dessa vez. Agora, de qualquer maneira, o que é importante lembrar é que esta crise de subjetividade ganha dimensão profunda com a crise das experiências do socialismo real, ou do leste europeu. Quer dizer, de repente se viu o seguinte, bom, a única alternativa que nós tínhamos aqui de horizonte faliu, né? Agora, o que se coloca, o que é um pouco a Virgínia disse, é um momento de grande publicidade, de grande propaganda, e dizer, olha gente, vamos cair na real, a solução está aqui no capitalismo, se vocês quiserem, estamos de braços abertos, usando até o termo que eu gostei muito, que a Virgínia coloca, mas é mais do que isso, né? Quer dizer, além disso, é conquistar corações e mentes. É conquistar corações e mentes da seguinte perspectiva, olha, a única possibilidade que você tem de sair de uma vida infeliz é a tua saída individual. Então você, por favor, se vista bonito, fique bonito, não envelheça, de preferência não fique velho, fique saudável, isso é muito importante, não é? E procure alternativas, olha, não jogue mais o lixo na rua. Vamos fazer agora uma política de coleta de lixo, ou seja, isso, na verdade, esse núcleo manipulatório desviava a atenção para aquilo que o Mesaros, eu gosto muito dessa formulação dele, chama de produção destrutiva. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem a aceleração de uma produção destrutiva, resultado de uma forma de crise societal, de crise de produção, não é? Você tem, ao mesmo tempo, uma manipulação de dizer o seguinte, não, é possível, inclusive, lutar pela preservação do meio ambiente se você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, tiver a sua atitude individual. Ora, isso significava uma pulverização que tinha, no plano da organização do trabalho, a quebra também, a ideia da quebra da solidariedade proletária. Mais ainda, a quebra da ideia do proletariado. Porque isso não é uma coisa que vem sozinho, isso vem articulado com um conjunto. A ideia de que eu pertenço a uma classe social, ela vem desmontada da seguinte maneira. Mas que bobagem! Veja, teu pai era mineiro, você nem mineiro consegue ser. Quem é que de nós não viu um filme clássico chamado Como Era Verde Meu Vale? Filme maravilhoso, onde o cara era neto de mineiro, filho de mineiro, ele ia casar com a filha do mineiro, o filho dele ia ser mineiro. Isso desaparece com essa nova etapa do capitalismo. Ora, como isso desaparece aquela chamada tradição da inserção no mercado de trabalho, diz, olha, eu tenho orgulho de ser metalúrgico e filho de metalúrgico, há esta ideia da quebra, da pulverização da noção do trabalho.
Olha, isso tem uma reverberação não só no plano da manipulação imediata da sociedade, mas também nas próprias ciências sociais. Quem faz ciências sociais sabe hoje que uma das coisas que acontece quando alguém vai discutir, vamos reformar os currículos de ciências sociais, primeira coisa é tirar Marx do currículo. Segunda coisa é dizer o seguinte, não existe mais isso, história, mas que história? Que concepção é essa disso? História é uma coisa subjetiva. A história depende do seu olhar. Quer dizer, o cara que é cego não faz história, né? A história depende do seu olhar. Se você olha bem, não é? Você pode fazer uma história da sua perspectiva. Terceira questão, esse negócio de querer ver o mundo através de grandes sistemas universalistas, isto é ideologia, isso não é ciência. Ciência é você fazer estatística. Alguém me dizia hoje de manhã, o Del Roio, que ele ficou horrorizado, que foi num congresso de cientistas políticos, o grande lance eram grandes painéis com estatísticas. Partido tal, ascendeu assim, tem tantos deputados, tendência para a direita, agora está indo para a esquerda, ou seja, tudo no plano de grandes quadros estatísticos, grandes organogramas, orgasmogramas na cabeça desses caras, né? Essa é a grande verdade. Efetivamente, isso é o reflexo do que eu chamo de crise da subjetividade. E mais, uma ofensiva, tanto no plano da manipulação, como no plano do embate teórico. Porque é necessário, nessa ofensiva, desbancar o marxismo. O marxismo é importante que o marxismo seja derrotado, inclusive na universidade. Não é? E há todo um movimento, a gente que é professor aqui, tem um monte, sabe a dificuldade que é você enfrentar uma classe que tem 3 anos antes vem sendo envenenada por um conjunto de mentiras ideológicas, né? E que não tem nada a ver com ciência, e quando você chega, vai dar uma aula de Marx, é uma maluquice. Os alunos acham que você está falando algo parecido com marciano, alguma coisa assim. Isso tem a ver com esta atual ofensiva. Mas ela não para aí. Como a coisa é contraditória, você tem uma reação a essa ofensiva, com esse grau de manipulação, com esse grau de desominização das relações humanas nesse momento que a gente vive. Quando a gente fala de crise de subjetividade, é uma crise de desominização. O mundo começa a se separar da hominidade, ele vira alguma coisa que é uma geleia, né? Há uma reação. Essa reação, ela acontece desde movimentos sociais que não querem viver na situação que estão vivendo, de greves de trabalhadores, enfim, já vou falar sobre isso, até uma reação mais simples, quer dizer o seguinte, eu quero viver minimamente um mundo onde eu não seja tão direcionado, onde eu não esteja tão mergulhado no admirável mundo novo. Isso tem aquilo que a Virginia chamou a atenção, a progressiva militarização da polícia, mas é mais do que isso. A progressiva concepção policial de que o inimigo imediato é o povo. O povo passa a ser tratado como inimigo permanente. Ora, isso é uma ofensiva antidemocrática. Aí eu quero fazer um hiato, um parênteses aqui. Quer dizer, as esquerdas não esgotaram a questão democrática, a reflexão sobre a questão democrática. O Lúcio chamou a atenção do seguinte, olha, a democracia liberal está falida, mas veja, ela aparece ainda como a única alternativa possível contra os totalitarismos. Veja como se constrói, no caso da Hannah Arendt, vai construir esse conceito de maneira muito bem articulada, que quer dizer o seguinte, conecta-se capitalismo com democracia. Nós não conseguimos, depois de Lenin, escrever nada mais avançado sobre a questão democrática e o socialismo. Veja, como nós deixamos de lado essa questão. Assim como nós estamos abandonando a questão nacional, né, Lúcio? Né, os marxistas, tirando o Losurdo, que eu conheço, hein, e o Lúcio, são poucos teóricos que estão estudando a questão nacional e o socialismo, ou a questão democrática e o socialismo. Bom, isso fez com que eu me preocupasse tanto que eu estou trabalhando sobre isso. Eu escrevi um livro, estou escrevendo outro, sobre a questão democrática. Estou preocupado com isso. Há uma ofensiva, veja, esta ofensiva antidemocrática, eu vou dizer o seguinte, ela só pode ser resultado dessa ofensiva econômica neoliberal. Não é? Por que ela é resultado? Porque quando você começa a aplicar os remédios
que o Banco Mundial, que o FMI, que no caso da Europa, o Banco Europeu, diz o seguinte: olha, você só pode ficar bonzinho, a tua vida vai ficar legal, se você perder salário, perder direito. Veja, o espaço democrático conquistado na Europa e o estado de bem-estar social foi uma luta brutal dos trabalhadores europeus, da classe operária europeia. Uma luta de sangue da classe operária europeia, que enfrentou o nazifascismo para construir grandes espaços, a ponto da Itália, um país que é capitalista, ter como primeiro ponto da Constituição a Itália é uma república baseada sobre o trabalho. Isso foi uma conquista de 44 do movimento operário italiano e da força que o Partido Comunista Italiano tinha, né, quando emerge da clandestinidade. A República Italiana é uma república baseada no trabalho. Sabe o que é isso? É quase que dizer o seguinte: olha, nós temos aqui nos direcionar para o socialismo. O significado, não é, da pulverização do movimento operário europeu, particularmente da crise de desmonte do movimento operário do Partido Comunista Italiano, é enorme no sentido dessa ofensiva desagregadora, dessa ofensiva de crise de subjetividade do movimento operário. Agora, claro, quando você fala isso, você diz o seguinte: bom, como é que você vai manter esse processo de manipulação, essa desorganização permanente? Há um processo de bonapartização das democracias burguesas. Não é? Veja, era ruim com a democracia formal, está pior com o bonapartismo. Né? E veja, bonapartização não necessariamente quer dizer uma ditadura explícita, mas um governo muito estruturado em forma que, de novo, lembrando aqui a fala do Lúcio, em formas de transformar os movimentos sociais. Como é que você criminaliza os movimentos sociais? Juricizando. Por exemplo, você faz uma greve, vem o Supremo Tribunal e diz o seguinte: olha, aqui é setor essencial, tem uma multa de 9 milhões por dia. Bom, o cara acaba, como é que ele vai montar vai bancar uma luta, a não ser que sejam muitos trabalhadores e uma greve geral? Isso ainda não se consegue fazer aqui no Brasil, né? Na Europa se consegue, mas a pulverização é tão grande que também não avança. Ora, essa bonapartização tem um sentido. Como é que eu garanto a aplicação de políticas econômicas devastadoras, não é? Como está sendo implantada, por exemplo, na Grécia. Não é? Quer dizer, você tem que ter um Estado policial pronto para intervir. E nisso o Lenin foi genial, porque o Lenin já colocava no seu famoso Estado da Revolução, que muita gente diz o seguinte: mas é um livro superficial, é verdade, ele alinhava questões, né? Porque ele mesmo diz lá no prefácio do Estado da Revolução que aquilo que ele tinha escrito era um introito para fazer uma discussão mais profunda sobre a teoria marxista do Estado. E ele acaba não terminando, e ele até diz: olha, estou feliz em não poder terminar esse livro porque é melhor fazer a revolução do que falar sobre ela. Né? Esse livro é o prefácio que é maravilhoso, é melhor fazer, mais prazeroso fazer a revolução do que falar sobre ela. Apesar de ser um introito, né, um alinhavo de questões que o Lenin estava pensando em desenvolver, o Lenin não pode alinhavar ideias, o Gramsci pode. Eu não entendo essas coisas. Não, mas o Gramsci estava preso, o Lenin tinha uma revolução para fazer. Mas ele só alinhavou com o Gramsci também, mas o Gramsci pode e o Lenin não pode. Mas isso é uma coisa para discutir depois. Né? Agora, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que o Lenin dizia o seguinte: por mais democrático que seja o Estado burguês, ele já tem na sua gênese uma estrutura de defesa para se transformar rapidamente em Estado bonapartista, que são as leis de exceção. Ora, isso está ocorrendo no mundo. Você tem um processo acelerado de bonapartização, inclusive na América Latina, inclusive no Brasil. Particularmente no Brasil, quer dizer, é inadmissível que nós tenhamos um governo social-democrata, né, que é o governo que se estabelece com o PT, e que permite algo parecido com o Pinheirinho. Mas não só o Pinheirinho, né, que golpeia a Previdência, que privatiza a estrutura da Previdência Social e assim por diante. Quer dizer, isto tem a ver com essa reação conservadora. Agora, na América Latina, isso aqui era que nem o Lenin, era só a introdução, né? O alinhavo. Mas eu vou tentar
ser disciplinado. Na América Latina, quer dizer, esta reação, ela também se dá de uma maneira diferente. Quer dizer, enquanto você tem na Europa uma reação que ainda expressa a crise de subjetividade, os movimentos dos inconformados, como é que chama lá na Espanha? Os indignados, os machucados, vai ter vários nomes, né? Mas ainda são movimentos sem direção, sem teleologia política e sem centralidade no trabalho, né? Tirando alguns países, eu acho que a Grécia talvez seja o único país onde de fato tem um partido comunista estruturado, enraizado na sociedade e que tem um papel importante na defesa, nós temos ainda uma esquerda muito pulverizada, né? No caso da Itália, a destruição do Partido Comunista Italiano gera grupos sazonais de comunistas. Uma hora é a refundação, outra hora é o Partido dos Comunistas Italianos, agora tem mais um Partido Comunista Italiano, tem o marxista-leninista, tem o marxista-leninista para caramba, e vai aparecendo vários, né, partidos, quer dizer, isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado, mas ao mesmo tempo expressa um alto nível de insatisfação, não é? Então, quais são as alternativas? Primeiro, eu acho que isso está na cabeça de todo revolucionário, né? Pelo menos aquele que se diz marxista, que tem um norte marxista, que tem um norte socialista. É necessário organizar essa subjetividade dispersa, não é? Latente. E uma das coisas que nós estamos fazendo aqui é discutir como é que a gente organiza essa subjetividade, né? Esse seminário, eu acredito que existam seminários como esse no mundo inteiro. Eu acho que a perspectiva é ainda lenta. Nós temos ainda um caminho a percorrer. Apesar de uma crise de sociabilidade de profunda intensidade, o capitalismo ainda consegue sair, em alguns momentos, e apresentar algumas possibilidades para os trabalhadores. Como é que nós vamos afrontar isso? Cabe a nós a construir. Mas é fundamental ter claro o seguinte: se nós não tivermos uma resposta moderna, eu diria odierna, que é mais do que moderna, é contemporânea, para as inquietações sociais, para os movimentos sociais, e se nós não conseguirmos convencer as pessoas ainda que a fase dos movimentos acabou, que os movimentos têm limites, e que a história mostra que os movimentos sociais, como movimentos, são limitados porque não tem teleologia e nem centralidade, nós não vamos dar um passo. Então é importante que a gente reflita muito bem como construir um partido de fato de novo tipo. Como construir um partido como intelectual revolucionário, como intelectual orgânico das classes, do proletariado e do conjunto de classes sociais e subclasses sociais que compõem o capitalismo contemporâneo. Esse é o desafio, é isso que nós vamos ter que discutir aqui. Bom, a pergunta é sobre o acordo, né, entre os países capitalistas em crise para um modelo de exploração das riquezas dos países subdesenvolvidos e emergentes, chamado imperialismo coletivo. Isso não é bem um acordo, né? É que a burguesia é internacionalizada. Então as empresas são internacionalizadas e há um fluxo de recursos, de mercadorias, de capitais circulando pelo mundo todo e comandados pelas grandes empresas e pelos estados nacionais que organizam, de certa forma, a ação dessas empresas que tem base em cada um deles, né? Então, existe esse fluxo. E agora, no plano político, o que acontece? Cada país, aí eu tendo a concordar um pouco com as preocupações apresentadas aqui pelo companheiro Lúcio, né, que os espaços nacionais são importantes, sim. Eles organizam, né, a formação social, eles organizam o sistema produtivo e a inter-relação, como se dá a inter-relação entre as classes sociais, as regras do jogo em cada espaço desse, apesar de serem espaços que pesam um pouco menos do que já pesaram no passado. Há uma internacionalização maior até da luta de classes, da exploração das classes, do capital sobre o trabalho, mas eles são espaços importantes. Então essas organizações nacionais estabelecem entre si um padrão de relações. Por exemplo, no caso brasileiro, né, compõe o bloco de poder no Brasil alguns segmentos da burguesia brasileira. Os agroexportadores, né, o setor financeiro, as grandes construtoras. E esses setores da burguesia, eles têm um peso decisivo na elaboração, na formulação das políticas brasileiras de integração com a economia mundial, que vem se dando principalmente como
principalmente com a volta a um padrão de exportação de produtos agrícolas, de minérios, de capital financeiro, de serviços das construtoras, enfim. É uma integração, de certa forma, subordinada a uma cadeia produtiva internacional em que o nosso papel é de fornecedor de matérias-primas. Basicamente, né? O que cresce mais no Brasil? São esses segmentos. É o minério de ferro, é o que dá mais recursos da exportação, produtos agrícolas, o agronegócio, etc, etc. Então, isso estabelece uma relação que, de certa forma, favorece os países mais desenvolvidos, apesar de que há outros movimentos também, né? Os países desenvolvidos, eles têm um processo interno de mandar para o terceiro mundo, mandar para os países menos desenvolvidos em desenvolvimento, as indústrias mais poluentes, por exemplo, as indústrias mais pesadas, a produção do aço, o refino de petróleo, a indústria química pesada, né? E com isso eles deixam em seu território, em seu domínio maior, as indústrias tecnologicamente mais avançadas, onde tem mais extração de mais-valia e mais geração de riqueza. Do lado dos países em desenvolvimento, além assim, da influência dos setores das classes dominantes, que mais influem na formação do bloco de poder, para a defesa dos seus interesses, mas a gente pensar na política externa brasileira, que tem aspectos que a gente chama de progressistas, por exemplo, apoiou a Venezuela, vamos reconhecer, né, logo no início do governo Chaves, né, uma crise, o Lula foi lá, mandou um petroleiro, para manter a economia funcionando, deu apoio político, manteve uma boa relação com Cuba, com o Equador e tal. Em parte isso nos agrada, nós até declaramos isso, foi correto isso e tal, mas não tenhamos ilusões. Uma parte das explicações para essa política é a defesa dos interesses da burguesia brasileira no exterior. É para fazer obra na Venezuela, para fazer obra no Equador, é para vender serviços, é para vender produtos brasileiros, pela influência desses grupos dominantes da burguesia brasileira que interferem e ditam a política internacional e estabelecem um padrão de relação econômica e política internacional. Do lado dos países de desenvolvimento, também existem ações diferenciadas. Alguns países têm interesse em atrair essas empresas, uma vez que eles querem se desenvolver pela sua formação social burguesa, local, nos moldes capitalistas. Então, de certa forma, é uma visão meio etapista. Então, vamos trazer as indústrias, vamos desenvolver, vamos elevar um pouco o patamar de renda, ter mais assalariados e empreender um caminho de desenvolvimento. Alguns países fazem isso com um corte mais liberal, né? Abrem as portas para que as empresas entrem. Outros fazem isso de forma mais ordenada. A gente pode falar da China, né? A maior parte das exportações chinesas são feitas por empresas estrangeiras localizadas em território chinês, né? Eles atraem, só que lá eles fazem isso de forma planejada, tem um planejamento de longo prazo, estratégico, nem um pouco inocente, que tem a ver com o poder global, né? São estruturas capitalistas dentro da China, mas de um capitalismo extremamente regulado, não é capitalismo de livre mercado, é capitalismo regulado, os setores capitalistas, né, dentro da China, que são bastante grandes e poderosos, e também a exportação de capitais da China para o exterior. Então, são modelos diferentes. A Índia segue um modelo intermediário, ela tem uma tradição de planejamento, mas também é ordenado na atração dessas empresas, né, dos países mais desenvolvidos do seu território. E isso agrada aos dois lados. O país desenvolvido se livra da indústria química pesada, por exemplo, mais perigosa e tal, põe na Índia e fica com a informática, com a microeletrônica, com o que gera mais valor agregado dentro do jogo econômico internacional. Então, são vários processos que vêm acontecendo. No caso brasileiro, eu diria que o que está em curso é, primeiro, a presença de empresas estrangeiras predominantemente na economia brasileira, de grandes grupos que, por exemplo, não têm inovação, vêm para cá em busca de mão de obra mais barata, para superexploração do trabalho e para reproduzir isso nos países vizinhos, né, no chamado subimperialismo, né, como o Mauro Marini colocou muito bem, né, e concluindo. Então, isso se faz dessa forma.
e de várias formas de integração internacional envolvendo essa questão. Essa coisa do Estado Nacional é fundamental, porque a gente tem uma ideia, e venderam uma ideia, essa que é a coisa, né? De que os Estados Nacionais estariam sendo dissolvidos. Agora, na verdade, os Estados Nacionais, desde que surgiram, foram Estados Nacionais que estavam subordinados aos centros hegemônicos. Quer dizer, vamos ter ilusão. Quer dizer, quando o Brasil se transforma no Estado Nacional, em 1822, ele passa a orbitar, né, nos interesses britânicos. A América Latina, construindo seus Estados Nacionais, oscila inicialmente com os interesses do imperialismo britânico e depois com os interesses do imperialismo dos Estados Unidos, estadunidense. Na Europa, os Estados Nacionais sempre oscilaram, desde que a Espanha, Portugal e Espanha perderam a força política, perderam a dominação como potências, passaram a girar em torno da Inglaterra e da França. Não é? Quer dizer, portanto, essa coisa de que, olha, veja o que está acontecendo, existem estados hegemônicos e estados que são subalternos, isso faz parte da estrutura do Estado Nacional. Ou diria, dos Estados Nacionais que expressam o modo de produção capitalista, que só pode existir Estado Nacional no capitalismo. Então, é claro que, num primeiro momento, se o mercantilismo, né, que é o processo de acumulação de capital, ele já cria uma divisão mundial internacional do trabalho, uma parte acumula capital, outra parte produz produtos agrícolas, outra parte vai criando um processo de industrialização, e isso fica muito mais profundo e acelerado, obviamente, nos séculos, final do século XIX, do século XX, século XXI. Isso ainda existe, não é? E, obviamente, nas suas contradições, eles, em alguns momentos, entram em disputa, mas há toda uma construção dos Estados Nacionais em relação aos núcleos hegemônicos do capitalismo. Então, essa é uma questão que eu queria... Então, por isso que não dá para falar em acordo. O que dá para falar são divisões internacionais do trabalho. Por exemplo, o Brasil, na sua trajetória natural, o seu tipo de desenvolvimento, sua forma sociohistórica de desenvolvimento, a sua particularidade histórica, sempre fez com que o Brasil fosse uma economia partícipe, integrada e complementar das grandes estruturas hegemônicas do capitalismo internacional. E foi isso. Hoje ele é isso, porque ele tem um alto grau de desenvolvimento de força produtiva, então ele atua nos poros do imperialismo, né, como economia complementar, pendular, e que na América Latina hegemoniza, como um país imperialista, né, as relações econômicas. Então o Brasil também faz parte deste concerto internacional colocado pelo capitalismo. Rápido. Movimentos do tipo indignados. Eu, na minha fala final, correndo para ser bolchevique no meu tempo aqui, senão o Lúcio ia me dar um chute na canela aqui do lado, né? Não era bem na canela, não. Não era bem na canela, mas para ficar figura de retórica, eu falo que é canela, né? Sem problema. Mas eu queria dizer o seguinte, na minha fala aqui, eu disse que vivemos uma grande experiência de movimentos, né? Zapatistas, o movimento lá dos movimentos da América Central, né? A Farabundo Marte que se transforma em movimento, até chegarmos nos piqueteiros da Argentina, no movimento sem terra, nos zapatistas do México, grandes movimentos, né? Grandes movimentos que levaram a nada. Que criaram caldos de cultura, mas não conseguiram criar as relações objetivas. Quer dizer, acho que agora, mais uma vez, esses movimentos, não é? que aparentam exatamente uma insatisfação. Porque, vejam, o que o movimento expressa, né? Vivemos hoje uma crise de legitimação da forma democrático-burguesa parlamentar. As pessoas estão muito insatisfeitas com as formas de representação, com os tipos de partido, com os deputados, com os privilégios, isso tudo é verdade. Com aquele deputado que ele vota, mas que não o representa. Quer dizer, isso tudo é um caldo de cultura fantástico. Se tiver um núcleo teleológico, né, de ação política, de centralidade de ação, de centralidade do trabalho na ação, ideologicamente falando, a gente vai conseguir dar um passo e aproveitar essa insatisfação. Mas nem sempre os movimentos de insatisfação levam para caminhos positivos. Não esqueçam que tanto Hitler na Alemanha como Mussolini na Itália chegaram ao poder por profunda insatisfação popular pelo voto. Então, quer dizer,
Perón chegou, o movimento de los descamisados, né? Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é que nem sempre as grandes movimentações sem direção política chegam a caminhos positivos. Pode levar também ao moinho da direita. Então temos que tomar cuidado. Por exemplo, o que ocorreu na Espanha, com o movimento dos indignados, que diziam o seguinte: nós não queremos nenhum político aqui, nós não queremos os partidos, isso é perigosíssimo. Porque isso já mostra, não é, uma desilusão de um lado, com a tal da representação parlamentar, mas de outro, a ausência de qualquer alternativa política organizativa do movimento, dando direção política. Isso é muito complicado. Então nós temos que estar atentos e nos preparar para atuar nesse tipo de coisa. Finalmente, a luta operária e o meio ambiente. Olha, a luta operária, ela tem uma grande responsabilidade para defender o meio ambiente. Porque você só defende o meio ambiente se você for anticapitalista. Se você colocar o anticapitalismo como núcleo. Qualquer alternativa de produção, ou é uma produção voltada para necessidades sociais, articuladas com a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo a ação criativa de novas tecnologias, ou a gente vai, obviamente, ir para o buraco. Neste momento, prevalece a produção destrutiva. Né? Então, está aí uma tarefa enorme que nós vamos ter pela frente, nossos engenheiros, nossos químicos, nossos biólogos, né, de pensar alternativas de produção que não tirem, de um lado, as condições de vida e de reposição de vida material e de conforto das pessoas, e que, por outro lado, não desmonte o planeta como uma coisa vai aceleradamente. Bom, me perguntaram sobre internet e lutas no Egito, e eu não sei nem usar um celular, dignamente. Né? Eu estava usando para gravar a palestra e aconteceu, tá vendo? Agora a música foi do relógio do Brasil, eu nunca vi essa música no meu celular. De qualquer maneira, tem gente aqui da Palestina, né, que vai falar sobre Palestina, gente muito experiente, da Síria. Então vamos entrar com muita cautela, quer dizer, questão de... Quer dizer, esses dias onde eu trabalho, propostas de temas para iniciação científica, espécie de concurso, né? Então a gente propôs temas. E alguém da área de exatas sugeriu a tecnologia e inclusão social. Aí com muito jeito, então, a gente conseguiu lá, muita gente, então vai tecnologia, e outro tema, inclusão social. Eu não sei o que é inclusão social. De qualquer maneira, poderia se manter, como foi proposto, tecnologia e inclusão social, daria para colocar logo em seguida tecnologia e exclusão social, seja lá o que for isso. Porque no fundo a questão é a relação entre tecnologia e capitalismo, isso é que tem jogo. Quer dizer, eu acho que vale para internet também. Quer dizer, a internet, você pode fazer uma crítica cultural sutil, não é o caso aqui, pode mostrar como a informática ligada à produção, ela leva a esvaziar estacionamentos, agências bancárias, imensos espaços aí da área de produção direta e da área de serviço, de trabalhadores e trabalhadoras, né? Leva a sobrecarregar de trabalho alguns trabalhadores, ao mesmo tempo que emprega outros. Ela pode ser utilizada para, como se fala em geral, precarizar as relações de trabalho, inclusive via telemática, tudo que vocês sabem, tanto ou melhor do que eu. Né? Por outro lado, muitos combatentes usaram o carro, relutaram, mas acabaram adquirindo celular e outras bugigangas aí então. Ou seja, houve uso, e ainda existe, politicamente interessante da internet. Foi o povo na rua quem derrubou, quem derrotou aquele golpe contra o Chávez lá em 2002. Mas o contato de um jovem que soube usar bem a internet e se comunicar com boa parte de ativistas e intelectuais do mundo todo também jogou um peso interessante naquilo ali. Né? Que no Brasil talvez a internet nos prenda muito e nos dê a ilusão de que somos muito mais fortes e presentes do que realmente somos.
Mas é inegável também que a esquerda tem conseguido usar, né, com alguma eficácia política, a internet. Agora, claro que se criam lendas, até porque os heróis do capitalismo hoje, um acabou de morrer, são vinculados a isso aí, né? São os grandes heróis aí. Então, antigamente eram grandes famílias ou grandes líderes, capitães de indústria, aquela coisa todinha, né? Agora é o pessoal desse chamado mundo virtual aí. Então tem uma função ideológica muito grande, sobre a qual a gente não vai se perder aqui. Agora, ouviremos pessoas mais avalizadas que vieram de lá. Do que eu sei, o papel da internet nesses movimentos lá na Tunísia e no Egito, ele foi epidérmico. Ele foi muito pequeno, embora tenha tido a sua importância. No Egito tem uma participação, pena que eu não vou ficar aqui para ouvir sobre o Egito, de trabalhadores, especialmente do setor estatal, alguns falam do setor público, eu tenho uma certa relutância com isso, que é fundamental, né, o movimento de jovens trabalhadores e desempregados, que é importantíssimo também. Tem um ex-aluno meu que está por conta própria lá e manda matérias interessantíssimas, minha fonte de formação basicamente essa daí, eu lembro que eu li sobre o assunto. Mas eu diria que a internet não teve esse papel que os meios de comunicação atribuem a ela de forma alguma, né? O grande problema em relação à ecologia, acho que o Carlinhos já tocou no assunto. Quer dizer, resumindo, para ser anticapitalista consequente, hoje é preciso ser ecologicamente consequente, né? E para ser ecologicamente consequente, tem de ser anticapitalista consequente também. Quer dizer, passou aquela onda em que a classe média era a vanguarda da luta ecológica. Ela recuou, agora tem para ela gôndolas com produtos orgânicos, coleta de lixo selecionado, coloca o seu tijolinho e tal, mas a luta ambientalista, inclusive no Brasil, ela tem sido reprimida com corte de orelha. É incrível como a União Nacional dos Estudantes, eu nem sei quem é o presidente dela, comenta-se muito isso, está difícil saber quem é o presidente da CUT e o presidente da ONU. Até porque alguns acham que não é tão relevante assim, né? Mas houve uma época que todo mundo sabia, mais ou menos, a escalação da seleção brasileira e que era o presidente da CUT, né? O da ONU eu também não sei quem é, mas sei que um casal foi assassinado, eu sou daquela região, antigamente cortava a orelha de índio. Você ganhava, quem fazia isso, ganhava por orelha. Matei tantos índios, está aqui a prova, então, com as orelhas. Cortaram a orelha lá do Zé da Maria, pelo menos do José. A Maria fazia TCC na Federal do Pará, Campos de Marabá. Quer dizer, nem dessa forma a UNE se juntou à defesa, né, de uma luta ambientalista, né, que eu diria que nem tão radical era, embora eu tenha profunda admiração pelo que ambos fizeram lá, né, mas é exatamente o que eu falei, né. De modo que hoje são esses movimentos sociais, gostando da plataforma política deles ou não, que travam a luta ecológica mais séria em qualquer lugar do mundo. Esse é um desafio também para a esquerda comunista, quer dizer, como se vincular a esses movimentos. Em geral, eles foram meio, digamos assim, deixados de lado por essa esquerda. Eu acho que agora, se ela deixa de lado, ela abre mão de uma frente de luta anticapitalista muito importante e abre mão de aliados fundamentais, né, nessa luta aí, né? Inclusive no que se refere ao modo de vida, né, que é uma questão também importante a ser retomada pelo movimento comunista hoje. Inclusive, principalmente num momento de crise econômica, lidar com essa questão de formas alternativas de vida, não é cair no socialismo utópico e querer construir ilha de socialismo no capitalismo, mas também não é deixar qualquer mudança no modo de vida para depois da tomada do poder. Nós sabemos que isso aí também já não se coloca mais, não deu certo, dificilmente dará, né? Principalmente entre os jovens desempregados, jovens em crise. O que os meios de comunicação fazem é retirar a dignidade da cultura desse pessoal, né? E atribuir dignidade àquilo que o Carlinhos chamou de infantilização de grande parte da sociedade. A chamada alta cultura vira uma mercadoria cara e o restante fica com o lucro.
que os frankfurtianos chamavam de um lixo cultural, digamos assim. Teria mais uma questão aqui, mas acho que para mim a capacidade de contribuição e para o que vem por aí hoje à noite ainda já está de bom tamanho. Eu agradeço, me sinto muito honrado por ter vindo aqui e estar com vocês. Obrigado.